Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e no prefácio da carta ele faz essa saudação. E depois ele começa com as suas recomendações e o objetivo principal a respeito da carta. Eu gostaria de meditar a respeito desse texto com os irmãos, dando um destaque para o versículo 6, quando Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dando graças a Deus pelo que ele se recorda dos filipenses, pelo bom procedimento deles, pela forma como eles diligentemente seguem a carreira que lhes foi proposta, uma carreira que começa com o chamamento, começa com a conversão, e que ela prossegue numa sequência de crescimento espiritual e de serviço. Aqui se lembrando das boas coisas que os filipenses manifestavam nas suas vidas, as boas coisas que eram relacionadas ao procedimento dos filipenses, em função dessa carreira que eles estavam perseguindo. E então ele ora e dá graças a Deus por isso, e ainda intercede para que os filipenses continuem a proceder desta maneira. Paulo está então exaltando, Paulo está destacando com realidade uma manifestação do Espírito Santo de Deus através desses seus servos. E Paulo então resume tudo isso que ele fala do versículo 3 ao 11, no versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos obra de Deus. Jesus Cristo, uma vez disse, está registrado lá em João, capítulo 15, versículo 16, ele disse: não fosses vós que me escolhesses a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus estava falando isso, ele estava próximo da despedida dele. João capítulo 15, Jesus já está falando a respeito de ir embora. João capítulo 14, ele está falando que vai deixar os discípulos, vai preparar lugar, vai voltar, vai buscá-los. No 15 ele vai falando a respeito da vinda do Consolador, e ele fala essas palavras. Então Jesus está alertando os discípulos: vocês não me escolheram, lembrem-se, fui eu que escolhi vocês, eu chamei, eu fiz vocês me seguirem, não é? E existe um propósito para isso. Vocês têm que produzir frutos, o fruto de vocês tem que permanecer, e para isso vocês têm que me seguir. Então nós somos obra de Deus. E Paulo diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto dá uma noção de início e de continuidade. Alguma coisa começou num certo momento, e ela vem prosseguindo, até um dia em que ela se completa. E aqui diz o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos e meditar a respeito de alguns aspectos dessa obra que Deus realiza em nós que somos obras de Deus. A primeira coisa, por Deus, vaso
algum artefato em barro, e ele está trabalhando, e num certo momento esse vaso se desfaz, não sai como o oleiro estava querendo, ele amassa o barro de novo, começa de novo, e Deus diz para Jeremias: eu não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel. Então Deus é o oleiro, nós somos o barro, Deus está trabalhando. Do ponto de vista de concepção, esse exemplo do oleiro se aplica. O barro é uma massa sem forma, é uma massa sem vontade própria, e o oleiro é quem tem a imaginação, é quem tem o desígnio, é ele que vai projetar o vaso, e por um pouco de falta de habilidade do oleiro, algum acidente ali, a coisa se desfez e ele começa a trabalhar de novo. Do ponto de vista de concepção, nós podemos usar esse exemplo, né, do oleiro para Deus, porque Deus não falha na sua obra. E nós também não somos um barro sem vontade própria, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós usamos então esse texto da maneira correta, comparando com Deus na posição de concepção e de direção da obra que há em nós. Nós somos obra de Deus. Na nossa vida, nós nascemos espiritualmente, nós crescemos espiritualmente, Deus trabalha durante o nascimento, Deus trabalha sobre o crescimento. E qual é o objetivo que nós temos? No caso do oleiro, ele quer fazer um vaso de barro, ele vai cozinhar esse vaso vai adquirir resistência e ele vai poder ser utilizado para guardar coisas, para conter coisas. Enquanto esse barro não tiver a forma correta, ele não agrada àquele que o está criando, que o está desenvolvendo. E enquanto ele não for cozido, ele também não serve para nada, porque ele ainda é mole. Mas depois de cozido, ele fica firme e ele fica útil. Na nossa carreira cristã, nós nascemos também. Um dia nós somos chamados, um dia o Espírito Santo modifica o nosso coração e nos faz com competência para entender a palavra de Deus. E atraídos pelo Espírito Santo, nós somos chamados e nos convertemos, e mudamos o nosso procedimento, nos arrependemos dos nossos pecados e ficamos dispostos a seguir uma carreira, mas é uma carreira que precisa da orientação e da ação do Espírito Santo para ser percorrida. E é isso que nós chamamos de crescimento. Nós passamos a crescer espiritualmente. E qual é o objetivo final? Quando é que esse vaso espiritual fica pronto? Paulo mesmo menciona um estágio, que é o estágio da perfeita varonilidade de Cristo, a estatura de Cristo, o mesmo tamanho, estatura é tamanho. Jesus disse que ele e o Pai eram um, e que nós com ele também vamos ser um com o Pai no dia da glória. Então nosso objetivo, a nossa meta, o ponto final que Deus quer de nós, é que sejamos um com ele nos céus, que possamos conviver com ele, vê-lo face a face, conhecê-lo como ele nos conhece. Então é esse ponto que é o ponto final da nossa carreira. Para lá nós começarmos a viver a eternidade, que é uma outra vida, a respeito da qual a Bíblia só nos diz que é muito boa, mas ela não nos dá detalhes a respeito disso. O que nós podemos encontrar de mais concreto a respeito disso é um texto que está nos profetas e que Paulo reproduz dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não sabemos, só sabemos que é muito boa, só sabemos que é o lugar que Jesus está nos preparando para que onde Ele estiver nós estejamos também. É isso que nós sabemos, mas para chegar lá nós temos um caminho espiritual a ser percorrido. E essa nossa carreira, ela é esse caminho. Nós temos que trabalhar. Nós não somos como barro, que não tem mente. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. O nosso crescimento espiritual é interativo com o nosso Deus. Deus trabalha a nossa vida, mas Ele trabalha a nossa mente. E Ele exige que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então nós não somos bonecos, nós não somos robôs, nós não somos alguma coisa programável, mas nós somos alguém que reage ao que são situações a que somos submetidos, para que aprendamos a confiar no nosso Deus, para que desenvolvamos a nossa fé, para que sejamos perseverantes para o nosso encontro com o Senhor. E nós queremos chegar lá dignos desse dia. Nós não queremos chegar lá nus, nós não queremos chegar lá de mãos vazias.
Então, há muitos textos na Bíblia usando esses termos que eu mencionei como exemplos, analogia, né, da nossa vida diária, né, com relação à nossa bagagem espiritual que nós temos que levar. E durante esse crescimento, nós aprendemos a testificar a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. Ninguém, sem passar por provações nessa vida, vai saber dizer a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. Porque é quando somos provados e quando percebemos o dia ruim, é que nós percebemos também como Deus é bondoso para conosco e como Ele é fiel. Bondoso porque nós não merecemos, porque nós somos maus, mas Ele vem e faz boas coisas para nós. E fiel porque Ele garante. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele garante a nossa segurança, Ele garante a nossa paz, mesmo nós passando por momentos difíceis. E aí nós aprendemos a confiar, nós desenvolvemos a nossa confiança no Senhor. E a nossa fé, baseada nessa confiança, ela é renovada, ela é aumentada. E por conta disso, nós passamos a prestar um culto genuíno ao nosso Deus. Também durante esse crescimento, nós começamos a nos identificar mais e mais com o nosso Deus. E o nosso pecado vira um obstáculo cada vez maior. E por conta disso, o pecado passa a ser algo que nos incomoda. E aí fica verdadeiro, então, aquele texto que Paulo fala e recomenda em Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo. E é esse o tipo de culto que Deus quer, é esse tipo de sacrifício, onde nós sacrificamos a nós, em nossas características ruins, onde nós aprendemos, então, a fazer esse sacrifício como forma de culto. Então, é essa carreira que nós estamos percorrendo que nos leva a isso. E nós temos que progredir. E à medida que nós progredimos e passamos a ansiar o dia em que nós não teremos mais pecado. Paulo, quando escreve a 2ª carta aos Coríntios, ele diz que ele, neste templo, neste corpo, ele gemia, esperando e poderia então estar diante de Deus. Então é esse tipo de vontade que nós precisamos aprender na carne. E muita gente fica pensando, eu já vi isso, né? Por isso que eu falo muita gente, eu fui ler, esse é um texto que eu gosto de estudar, e fala, muita gente tentando achar um defeito grave na vida de Paulo. Paulo devia ter algum problemão, que seria um escândalo para quem soubesse a respeito do seu problema. Bom, em lugar nenhum da Bíblia dá para inferir a respeito disso, mas eu imagino o seguinte, meus irmãos. Quando Isaías foi chamado para ser profeta, ele era uma pessoa digna, uma pessoa muito respeitada na sua sociedade, um cristão exemplar, vamos dizer assim. E quando ele tem a visão do trono de Deus, a primeira coisa que vem na mente dele é: sou pecador e vou morrer agora porque estou vendo Deus. O pecado incomoda quando a luz de Deus chega, você vê a sujeira na sua vida. E Paulo estava muito próximo, crescendo, percorrendo essa carreira e indo em direção ao alvo. E a presença de Cristo iluminava os seus defeitos e ele não tinha como abrir mão, ele não tinha como em si mesmo resolver esse problema da sua tendência ao pecado. Em Romanos ele escreve dizendo assim: olha, agora que eu sou crente, agora que eu me converti, sou servo de Deus, estou carregando aqui um ministério do apostolado, eu sei o que é bom, eu sei o que deve ser feito, eu amo essas coisas, mas eu não consigo fazer. E as coisas que eu fazia antes, que eram erradas, pecado, e agora eu detesto, essas eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então esse tipo de sentimento vem para o crente que está crescendo espiritualmente. Essa incompatibilidade do seu procedimento com o seu Senhor. E em vós ele está fazendo essa obra. E ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nesse caminho nós também servimos. A servir. Texto, Jesus disse que ele nos chamou para que nós dessemos fruto e para que o nosso fruto permanecesse. Todas as obras que são feitas pelos homens, elas são testadas no fundamento de Deus. O fundamento é Jesus Cristo. E elas são testadas no fogo. E a Bíblia diz que se a obra de alguém for palha, ela vai se queimar. Se ela for pau, ela vai se queimar. Mas se ela for algo precioso, como o ouro, como a prata,
ela vai ser purificada pelo fogo. E ela vai valer mais, e ela vai permanecer. Se a obra de alguém se queimar nesse fundamento, ele vai sofrer dano. Mas se você estiver fazendo a sua obra com a força do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, ela vai permanecer. Então Jesus disse que nós fomos chamados para produzir frutos e para que o fruto permanecesse, não fosse queimado na prova do fogo. E depois Jesus diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. É Jesus agindo em nossos espíritos, é quem vai nos levar a produzir os frutos que permanecem. Então, no nosso crescimento espiritual, nós também aprendemos a produzir frutos, testemunho da nossa fé e amor pela alma perdida. Porque da mesma maneira que nós fomos salvos, outros precisam ser salvos. Da mesma maneira que nós não temos merecimento, outros também não têm. E nós temos que levar a mensagem do Evangelho lá. Porque é através da mensagem do Evangelho que o Espírito Santo age nos corações das pessoas. A fé vem pela pregação, a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, nossa carreira, ela implica em crescimento espiritual e em serviço. E, sumarizando tudo isso, Jesus deu o exemplo da videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, vocês são os galhos. Se o galho ele produz, o que o agricultor faz lá? Ele vai lá e limpa o galho para que o galho produza mais. Ele trata esse galho. Agora, se o galho é ruim, o galho não era para estar ali, ele não é para produzir frutos, ele não é bom, ele vai lá e corta e lança no fogo. Espiritual, mas temos o objetivo de produzir frutos. Deus interage conosco desde o nascimento espiritual até a nossa morte. A Bíblia diz que tudo está determinado. Deus é soberano. Davi disse que todos os dias dele estavam determinados já quando ele foi concebido no útero da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, todos os dias dele tinham sido determinados e escritos, quando nenhum deles havia ainda. Mas isso não significa que Deus não vai interagir com a gente. E essa interação com Deus é um privilégio. E ela visa esse encontro nos céus. O Apocalipse, quando fala a respeito dos fins dos tempos, num certo momento, há um versículo que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte dos santos para o Senhor. Por quê? Porque é no momento da morte que nós passamos dessa vida para a vida seguinte e nos encontramos com o nosso Deus. Então, aos olhos de Deus, isso é muito precioso, porque é esse o momento do término da sua obra. Nós todos, à semelhança do nosso Deus, desempenhamos tarefas, trabalhos na nossa vida, temos os nossos projetos. E toda vez que a gente conclui alguma coisa, a gente não observa e a gente não fica satisfeito e a gente fala, valeu a pena. E aí você faz um novo projeto com uma nova ideia, com mais criatividade, você vai lá e trabalha. É um jardim que você monta para enfeitar a sua casa, é um prato gostoso para uma refeição e você quer enfeitar aquele prato, é uma roupa que você vai fazer, ou é uma viagem, ou é uma casa que você quer construir. Nós vivemos de projetos na nossa vida, tudo é projeto. Nós estudamos, nos preparamos, e nesse dia tão preciosa para Deus, é nos céus. É o grande objetivo da nossa vida. E é esse encontro que nós temos que mirar. Quando estivermos passando por provação, olhemos para frente e vamos falar, olha, logo, logo, vamos. Eu vivo ansioso por esse dia. Tenho responsabilidade de dispenseiro. Todos nós somos dispenseiros da obra de Deus. Então não podemos ser egoístas, né? Paulo diz, eu preferiria estar com Cristo. Partir, estar com Cristo, muito melhor. Mas eu sou constrangido a ficar, porque eu tenho uma obra a fazer, por causa de vocês têm que crescer ainda. E ele estava escrevendo uma carta, dando uma bronca no pessoal, por isso ele desabafou desse jeito. Essa deve ser também, esse deve ser também o nosso procedimento, e esse deve ser o nosso sentimento, que nós queremos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E por último, eu gostaria de mencionar aos irmãos, que sermos obras de Deus é um grande privilégio. Nós fomos selecionados não por causa de mérito próprio, mas fomos selecionados por puro desígnio de Deus, alcançados pela sua misericórdia, pela sua graça. Desde a eternidade, Deus
planejou um reino para si, com criaturas inteligentes, criaturas sábias, criaturas santas, que iriam conviver com ele. O pecado criou separação entre nós e Deus, mas Deus, através de muitos sinais e símbolos, tem mostrado que Ele quer viver junto com o seu povo. O povo de Israel é o grande exemplo e modelo. Quando Deus foi lá e tirou o povo do Egito, ele era povo agora, porque quando ele desceu para o Egito era Jacó e sua família. Agora é um povo numeroso, e ele tira o povo do Egito, e ele leva o povo para a terra prometida. O que acontece? É um povo que está lá no Egito e que é incrédulo. E ele manda Moisés lá para tirar o povo, e o povo é incrédulo. O povo tinha um problema, ele estava incomodado pela escravidão, mas era só isso. Ele tinha muito vínculo e apego à cultura egípcia e aos deuses egípcios. Então, por conta de tirar o povo de lá e aliviar a escravidão, o povo ainda segue a Moisés. Mas alguns incidentes tiveram que acontecer. Porque Moisés estava insistindo pela retirada do povo com o faraó impõe castigos ao povo. E o povo começa a brigar com Moisés, como se ele fosse culpado pela vida ter ficado ruim. Então, olha só a situação. Nós também, quando estamos no mundo cegos, nós não conhecemos a bondade e a misericórdia de Deus, mas estamos satisfeitos com as trevas. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Havia compatibilidade ali. Está bom ali. O povo de Israel, então, foi retirado do Egito, um pouco a contragosto, e toda vez que alguma coisa ruim acontecia no caminho, que os afligia, uma provação, eles reclamavam de Deus. Eles chegaram a dizer que estavam fartos do pão vil que Deus mandava sobre eles no deserto. Olha como eles classificaram o pão, o maná que Deus mandava, pão vil, quando eles queriam carne. E Deus veio castigando o povo, disciplinando, por quê? Porque Ele faz isso, Ele vai endireitando os nossos caminhos até que nós sejamos seu povo. Mas mesmo assim, Deus demonstrando irritação muitas vezes com esse povo, onde é que Ele colocou um tabernáculo, a sua tenda? Tenda é o lugar onde a gente mora. Deus também mandou construir uma tenda e Ele entrava nessa tenda na forma de nuvem, no meio do arraial de Israel. Um povo que era rebelde, mas Deus queria estar ali no meio desse povo. E Ele queria trabalhar esse povo. E desse povo Ele fez herança para si. Então Deus gosta de estar no meio desse povo. Deus gosta de estar no nosso meio. Desde a eternidade Ele planejou um reino, onde Ele vai estar com as suas criaturas inteligentes, santas, sábias, que o conhecem. E nós fomos chamados para fazer parte desse reino, do mesmo modo que aquele povo lá no Egito, acostumado com a cultura egípcia, com a carne do Egito, com as benesses do Egito, foi arrancado de lá para ter alguma coisa melhor com o seu Deus. E por conta dessa caminhada e do aperfeiçoamento necessário, eles foram obrigados, foi necessário a eles, que permanecessem 40 anos no deserto, sofrendo a falta de coisas que existe lá no deserto. Lá não dá nada, não tem água, não tem comida, não tem diversão, simplesmente eles, Deus e a areia. E alguns castigos que vinham, mas havia a bênção de Deus, e Deus queria que eles aprendessem a enxergar em Deus a bênção, e não nas coisas que Deus tinha feito, mas em Deus em si. Nós, às vezes, na nossa carreira, perseguimos as bênçãos de Deus, mas não a Deus. E aí, quando nos falta alguma bênção, a gente também tende a reclamar e perguntar para Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão fiel ao Senhor. Nós temos que enxergar antes que a nossa carreira com Deus é um privilégio. Privilégio é algo que a gente recebe como uma grande honra. Então, Ele em si, o privilégio é a bênção. E eu vou sair nu do mundo, bendito seja o nome do Senhor. Não amaldiçoou o nome do Senhor, não reclamou. Embora a mulher dele o estivesse tentando, dizendo, olha, Deus te abandonou, amaldiçoou ele e morre. Ele falou, não é porque Deus me tirou as bênçãos, Ele me deu bênçãos que eu não merecia, Ele tirou também, bendito seja o nome do Senhor. Ele enxergava em Deus a bênção. E não é à toa que Deus diz para Satanás, você viu o meu servo Ló? Olha um Deus orgulhoso da sua obra.
mas que ainda tinha que ser aperfeiçoada, porque a gente também vê Deus depois discutindo com Jó, porque Jó tinha dito que não devia. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó reclamou se achando muito justo, e Deus foi lá aperfeiçoar um pouquinho mais a vida do Jó. Então a nossa carreira com Deus é um privilégio. Que seja assim para nós. Ao vivermos esse privilégio, termos a certeza que nós somos um povo escolhido, uma nação santa, que tem um exercício de sacerdócio, mas que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para viver com Ele. E nessa carreira, nós somos pessoas inteligentes que interagem com seu Deus. Ele quer que você responda apropriadamente a essa interação, mas que nós somos também herança de Deus e co-herdeiros do reino que Ele preparou. Perseveremos nessa carreira que nos foi preparada, para a qual nós somos chamados, buscando, no final, a coroa da vitória. Porque Deus considera que o final da nossa vida é uma vitória sobre uma grande batalha, a batalha contra o mal. Que seja essa a nossa esperança e que seja essa motivação que nos traga satisfação à nossa vida.